já vamos engatar aquela primeira pergunta básica, que qual foi aí o objetivo desse livro, né? E como é indicado aí a leitura desse material, Ariadne? Ricardo, esse livro, se você for ver, eu estou com ele aqui, o Gui é amigo do Pedro. Então, a continuação da história é perfeita. Né? Para crianças que têm transtornos de eliminação, se a gente olhar aqui, ó, né, o Gui e o Pedro eles estão na mesma turma, tá? Aqui o Pedro, ó, e esse daqui é o Gui, né? O que é legal é que o Pedro conseguiu, né, resolver a dificuldade dele de fazer cocô, e o Gui, ele tem dificuldade porque ele faz xixi à noite e vai ter um acampamento do pessoal da escola, e ele tá com vergonha e não quer ir para o acampamento porque ele acha que não vai conseguir segurar, vai fazer xixi, e ele vai virar motivo, às vezes, né, de chacota dos amigos. Então, o objetivo do livro, ele é principalmente orientar os pais, tá? Esse é um livro muito voltado para pais, mas também para terapeutas que recebem essa demanda, às vezes não é a demanda principal que vem para atendimento, mas é uma demanda que também existe no paciente. Então, às vezes vem por uma questão, mas a criança também faz xixi na cama. E essa demanda é interessante porque esse livro foi escrito para você ler em pedaços, em partes, vamos dizer assim, né? E ele tem muitos exercícios. Ele chama Operação Adeus Xixi na Cama por um motivo. A operação é porque a família precisa ser inserida. Não tem como a gente ter sucesso no tratamento de enurese se a família não participar, porque precisa ser realizado diversos exercícios para que a criança consiga controlar, né, o xixi na cama. Então, para o terapeuta, é um guia de tratamento, e para os pais que comprarem também vão conseguir aplicar, né, o conceito que tem ali por trás. Então, ele é lido em fases, ele é indicado para crianças que fazem xixi na cama. Quando a gente fala em enurese, é igual a encoprese, precisa ser acima de 5 anos para a gente considerar a enurese, porque antes disso, a criança fazer xixi na cama é absolutamente normal. O cérebro dela ainda não está maduro o suficiente, vai ter escapes, às vezes ela vai ter dificuldade mesmo, vai molhar a cama e tá tudo certo. Acima de uma determinada idade, que ela já era para ter esse controle melhor, né, mais definido, e ela não tem, a gente pode falar de enurese. Né? Então, aqui serve para os pais de crianças que têm enurese, principalmente enurese noturna, que é quando a criança não consegue controlar, né, o xixi e a urina no período da noite e acaba molhando a cama sempre que acorda. Então, o guia, ele é para crianças nessa faixa etária e é indicado a leitura por partes, porque são vários exercícios. Né? Quando você compra o livro, você recebe o download das atividades e um resumo de toda a operação. E aí os pais vão aplicando isso com a criança. Muito bom. Você mencionou, inclusive, já enurese, né? Para darmos aquele corte fantástico nessa entrevista aqui, o que é enurese, né? E quais são os principais sinais que a criança apresenta, né, nessa situação? Olha, Ricardo, a enurese é esse fracasso, né, que a criança tem quando ela quer, quando ela não quer, na verdade ela precisa segurar a urina e ela não consegue. E aí ela acaba fazendo xixi. Às vezes ela tem a enurese diurna, que às vezes ela está na escola e ela faz xixi durante, né, o percurso ali que ela está na escola. O mais comum é a enurese noturna, que é quando a criança está dormindo, ela não consegue acordar, tá, para fazer, né, para urinar no lugar correto. Então, a enurese é essa dificuldade que a criança tem. As causas a gente ainda não sabe, são várias, parece que toda criança tem, né, as suas questões ali. A gente não tem, por ser transtorno, a gente não sabe exatamente a causa disso, mas a gente tem alguns estudos que falam, tem um hormônio que é liberado, né, enquanto a gente dorme, que inibe justamente, né, a gente urinar, tá? Tem também o fato da criança não conseguir acordar com o estímulo, né? Então a bexiga está avisando, e a bexiga ela está ligada no sistema nervoso. A bexiga avisa que você precisa ir no banheiro, mas a criança não consegue despertar e acaba urinando. Ou pode ser uma questão hormonal, né? Que o hormônio que induz, porque assim, a gente tem um hormônio que reduz a vontade de urinar. E esse hormônio geralmente é liberado quando a gente está dormindo. Então, pode ser uma questão hormonal, pode ser uma questão, né, cerebral, do desenvolvimento. Tem várias coisas que podem acontecer, mas os principais sintomas que a criança apresenta é justamente a dificuldade de controlar a urina quando era esperado que ela conseguisse, né? Porque o cérebro dela seria desenvolvido para isso, para conseguir controlar, ou pelo menos acordasse. Quando a bexiga dá o sinal ali, olha, preciso fazer xixi, e a gente tem isso, né? Por exemplo, a gente está aqui trabalhando,
daqui a pouco eu saio do trabalho e falo, ó, vou fazer xixi. Por quê? Porque a minha bexiga está cheia, avisou o meu sistema nervoso, e aí eu vou fazer o xixi. A criança que tem, né, enurese, ela tem dificuldade nessa comunicação, de entender que a bexiga dela está cheia e que ela precisa ir urinar. Então, esses são os principais sintomas. A criança fazer xixi na roupa, fazer xixi na cama, né, não conseguir controlar bem os esfíncteres ali. Isso já a partir dos 5 anos, né, no caso. A partir dos Até 5 anos. 5, normal, papapá. Normal. Antes disso, a criança fizer, tá tudo dentro do desenvolvimento. Acima disso, já pode procurar ajuda, porque era esperado que ela já conseguisse. Eu vou confessar para você que está nos assistindo, provavelmente você já nos conhece, mas se você está aqui pela primeira vez, eu vou confessar. A gente tem uma cola aqui, ó, tá escondida a minha cola. Ela também recebeu uma cola lá, mas às vezes o autor nem lê a cola tal. E eu adoro ferrar com a entrevista, que é jogar a cola para fora e fazer uma pergunta que não está no roteiro. Então vou aproveitar esse gancho que eu chamo de pergunta para derrubar a produção. A Duda também não vai ter como botar lá, porque ela não sabe o que eu vou perguntar. Minha querida Ariadne, qual foi o caso de enurese mais prolongado que você atendeu ou que você tem ciência? Até onde vai a enurese? Até onde vai? Até que idade? Aí, meu filho, pode ir até a adolescência ali. Sério? Sério mesmo? Pode acontecer. Uhum. Eu já atendi um garoto de 14 anos que tinha essa dificuldade. Ainda tinha essa dificuldade. Nossa, de 14 anos. Tem que avaliar se não tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, tá, Ricardo? Porque se tem um atraso na questão do desenvolvimento mesmo, isso pode ser prolongado, pode durar mais tempo. Mas assim, ó, crianças de até 10 anos, você vai ver que faz. Eu já atendi crianças que não paravam a brincadeira e faziam xixi enquanto estavam brincando, faziam xixi na escola. Esses foram casos mais difíceis, assim, porque mesmo que ela recebesse o sinal de que ela precisava fazer xixi, ela segurava tanto que podia, ou quando não, ela ia lá e soltava mesmo, e chegava todos os dias da escola cheirando a urina. E é óbvio que esse cheiro atrapalhava os amigos, atrapalhou as relações sociais dela, então foi um trabalho mais complicado ali. Agora, a enurese noturna, eu vou te dizer uma coisa, não é tão difícil tratar, não, é até mais rápido, tá? Nossa vida, mas eu não achei que chegasse até 14. Eu não, ia falar tipo 9, 10. 9, 10 acontece também. A partir dos 5 ali, tá liberado. Mas tem que ver as questões do neurodesenvolvimento, tá? Às vezes, crianças que têm atraso no neurodesenvolvimento, né? Elas podem fazer xixi na cama até um pouco mais velhas, assim. Caramba. Bom, para isso que estamos aqui, para fazer essas perguntas cabeludas. Então, caso você tenha essa situação em casa, tem que buscar auxílio profissional, né, Ari? Não tem outra coisa. Não tem outro jeito, tem que buscar. E assim, sabe o que é legal, Ricardo? Bom, agora eu também atrapalhando aqui. Fora do roteiro. O Gui, ele traz o passo a passo do tratamento. É o tratamento baseado em evidências, resumido num livro infantil, tá? Ele tem todo o passo a passo. Todas as atividades que tem nesse livro aqui são as atividades que você vai fazer com o paciente. Então, aqui dentro tem a orientação para o alarme urinário, porque precisa ter o alarme urinário, aí a pessoa consegue comprar em qualquer lugar da internet. E ali a gente orienta como é que faz. Tem o treino dos esfíncteres, então a criança começa a fazer xixi, aí você treina ela para ela parar de fazer xixi, depois ela voltar a fazer xixi, ou seja, a gente está treinando o esfíncter que está mais deficitário ali. Então tem várias atividades que a gente vai fazer numa ordem correta, mas aqui dentro do livro tem tudo. Então, seguindo esse passo a passo, a probabilidade de sucesso é grande. Dá para pegar o livro e usar com qualquer idade. É o mesmo passo a passo, ele não altera. É o mesmo passo a passo, O alarme urinário, justamente, é para os pais, assim, ó, como a criança tem dificuldade de acordar quando ela recebe o estímulo de que ela precisa ir no banheiro urinar, e ela não consegue acordar, o alarme urinário a gente coloca no colchão ou na cueca, quando der um pingo de urina, toca um alarme. E aí a criança consegue acordar e ela consegue finalizar o xixi, né, no banheiro de forma correta. Então, o alarme urinário é o tratamento baseado em evidências de primeira linha para o tratamento de enurese noturna, né? Essa é quando a criança vai dormir. E depois disso, vem os outros passos para a gente aprender a controlar mais o esfíncter, para ele aprender a segurar o xixi, porque senão ele solta na escola, solta na cama, solta onde ele estiver. E aí tem vários passo a passo, a gente vai treinando isso com a criança. Depois tem a fase que a gente começa a fazer ela ingerir muito líquido antes de dormir, justamente para a gente ver se a gente está conseguindo alcançar os resultados. Então, o livro tem tudo isso. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui
existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!